Fala pessoal, boa tarde. Só falar para vocês aqui, quando vocês não souberem aqui qual que é o lado aqui de engatar aqui no chicote do motor, você precisa usar o multímetro aqui, né, para você identificar aqui o comum, né? O motor ele usa duas bobinas, né, e tem um comum para as duas. O que é o comum? O comum ele pode tanto ser a fase como pode ser o neutro, né? Aqui não tem como você saber qual que é, porque você não sabe qual que vai ser o comum. Dependendo do jeito que você coloca lá, que pluga na tomada, pode ser a fase que está aqui e vem neutro aqui para as duas bobinas, ou pode ser o neutro aqui e fase nas duas bobinas. Aí para você identificar, que você não pode colocar invertido aqui, ó, que aqui também tem um comum, entendeu? Aqui tem um comum, ó, tem um comum e tem os dois fios que vai alimentar as duas bobinas, sentido horário e sentido anti-horário. Então a placa fica enviando a energia uma hora para uma bobina, outra hora para outra bobina, para fazer o giro para um lado e para o outro e depois para centrifugar. Então você não pode inverter, porque tanto aqui nessa parte do chicote ela tem um fio comum, como aqui também, né? Então se você não souber qual que é o lado, você tem que primeiro identificar aqui no motor qual que é o comum, porque aqui é mais fácil de você identificar. Por quê? Porque o comum aqui, ele vai ser comum para os outros periféricos aqui também, ó. Então só você olhar a cor do fio aqui, ó, qual o fio que vai ter nos outros, que fica fácil você identificar. Aqui você tá vendo que tem o amarelo, né, vermelho, e aqui tem o azul, né. Esses outros aqui, eles são os mesmos fios, né, eles estão juntos, eles são o mesmo fio, aí eles vêm e voltam. Tá o preto e o vermelho, mas é o mesmo, porque isso aqui é a bobina aqui do filtro, né? Filtro de linha que eles têm aqui para filtro de harmônica. Aí o que acontece? Né? Esse aqui é uma das bobinas que passa no filtro aqui, e aí ele vai e insere para o capacitor. Né? E daqui do capacitor ele vem para outra bobina aqui. Aí o que acontece? Então o comum aqui, ó, você vê que é o azul. Por quê? Porque o azul ele vai estar aqui, ó, na bomba, entendeu? Vai estar aqui também no atuador, tá vendo? Aqui o capacitor ele não é alimentado, né? Ele não é alimentado com fase neutro. Como eu já falei, o capacitor ele esse fio aqui da bobina, ó, ele vem para um lado dele e aí ele tá em série, né? Então, o fio de uma das bobinas aqui, ele vai passar de uma das bobinas do motor, né? Ele tá junto, ele vai passar junto aqui, ó. Se você observar aqui, ó, quando eu plugar aqui, um desses fios aqui da bobina vai vir para cá, ó, e ele vai estar junto com essa bobina aqui. Então ele vai vir para cá, daqui ele vem para o capacitor, aí do outro lado do capacitor ele vai vir para outra bobina. Então eles estão em série, né? A bobina está em série com o capacitor e as duas bobinas do motor. Então o capacitor não vai fase neutro, né? O capacitor ele fica em série com a bobina do motor. Em uma, né? Em uma bobina ele vem, passa por dentro dessa aqui, passa por dentro do capacitor e retorna na outra bobina do motor. É assim que o capacitor funciona. Então nele não tem fase neutra. Mas aqui na bomba você vê que tem o azul e no atuador também tem o azul. Então o comum vai ser esse azul. Então identificando o comum aqui no chicote do motor, é só você colocar junto. Caso o conector aqui ele engate dos dois lados. Porque na maioria das vezes o conector ele só encaixa de um lado, né? Se você virar ele não encaixa, mas tem uns que encaixa, né? E aí se encaixar e você ligar errado, vai dar problema, vai dar ruim, né? Então para você identificar, você põe o multímetro aqui, ó, você seleciona aqui ou na escala aqui de 200 ohms ou na continuidade. Aí você vai procurar aqui, ó. Você põe um lado aqui, deixa eu só colocar aqui, peraí. Você põe de um lado aqui do fio, ó. Voltando aqui, só com uma mão, uma mais difícil. Aí você vem do outro lado.
do lado aqui do coisa, você vem aqui de um lado, você vai observar aqui quantos ohms que deu aqui, ó, 17,8, né? Aí você vem na outra. Se der a mesma medida, isso significa que esses dois aqui são as duas bobinas do motor e esse aqui é o comum, porque ele está dando a resistência do mesmo valor. E aí você aproveita também, já testa, ver se a bobina tá boa, porque se der diferença, né, o motor já está com defeito. Ele tem que dar a mesma medida nas duas. Então essa aqui é uma bobina, ó, esse aqui, e o outro do lado é a outra bobina. Então significa que esse aqui é o comum. Aí se eu colocasse aqui nos dois aqui, ó, se eu colocasse aqui nesses dois aqui, teria que dar o dobro, né? Teria que dar a soma das duas bobinas. Então eu já sei que esse lado aqui, o fio branco aqui, que é o comum. Aí como eu sei que o azul é o comum, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele assim, ó, desse jeito. O branco com o azul. Aqui para casa, se você não souber qual que é, né? Beleza, pessoal? Valeu e fica com Deus, abraço.